Senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional, Senhor Presidente da Direção da Associação de Oficiais das Forças Armadas, Senhor Dr. Eugênio Ramos, Senhor Tesoureiro da Associação, Sr. Pateleia Mendes, Senhores Diretores-Gerais, minhas senhoras e meus senhores. É naturalmente com muito prazer que eu aceitei o convite para estar aqui hoje presente na celebração desta data festiva. E provavelmente a minha intervenção não se referirá tanto àquilo que já foi aqui mencionado sobre a gênese da construção deste edifício, ou diria mesmo os tempos mais próximos dessa realização, mas àquele período que o Sr. Pateleia Mendes muito bem referiu como aquilo que eu poderia chamar de quebrar gelo. Eu queria antes disso dizer-vos que, como antigo membro do Governo, eu penso que não deveria aceitar estar aqui presente no momento em que nos querem agradecer. A minha concepção do Governo e dos membros do Governo, este regime democrático, é que nós somos eleitos para governar, para cumprir um dever, para servir o povo, para servir a causa pública. E, portanto, não há lugar de reconhecimentos, nem agradecimentos, nem recompensas que não sejam as da consciência do dever cumprido. E é nesse sentido que eu me comportei ao longo de longos, penso que continuo a ser o cidadão português com o maior número de presenças em posses de governo. Continuo em 10º lugar, como dizia recentemente o Expresso, como cidadão com mais tempo de serviço em governos, apesar de eu ter já deixado o governo há 20 e tal anos. Mas a verdade é que eu sempre cumpri desta maneira. Sempre entendi e iniciei em situações de crise, vivi sempre em situações de crise, em governos que eu entrei pela primeira vez no primeiro governo presidencial, quando o país e a crise democrática e os entendimentos dos partidos não permitia construir um governo constitucional no âmbito da Assembleia da República. Esse governo, o terceiro governo constitucional, foi onde eu fiz a minha estreia, já lá vão tantos anos. E saí, como sabem, da minha última função em 2004 como Ministro da Administração Interna, e por esse caminho fora fui continuando a exercer a minha profissão, a minha atividade profissional, quer no país, quer no estrangeiro, vindo ao país servir sempre que para isso era chamado e sempre com aquele sentido do dever de serviço à causa pública. Mas é de facto com muito prazer que aqui estou, sobretudo porque eu entendi sempre, desde o primeiro contacto que tive com essa associação, que estava perante uma iniciativa de enorme interesse para o país, porque ela representava aquilo que de mais valioso eu considero no Estatuto da Condição Militar, que é de uma disponibilidade destes cidadãos que aceitam cumprir o serviço militar para o sacrifício, para o sofrimento e até para dar a própria vida se estiver em causa aquilo que é a defesa da pátria. E, portanto, esta associação cumpre não só um espírito associativo, e como o Dr. Eugênio Ramos, pioneiro nesta área, diria, dos assuntos sociais, da intervenção social, porque desenvolve a participação efetiva dos seus associados, mas é também uma instituição que deve ser reconhecida como defensora dos direitos dos deficientes militares, que exerce de facto uma intervenção social de enorme importância e que desse modo contribui complementarmente com o Estado para aquilo que é uma obrigação do próprio Estado, que é a justa reparação que é devida àqueles que sofreram incapacidades no cumprimento das suas missões.
É sabido que, e agora passando um pouco à minha história com a ADFA, é sabido, e consta nos anais, o Sr. Presidente já o citou há pouco, já o ensinou, que as relações entre a ADFA e o Estado e os governos, no início, foram bastante complicadas. Diria mesmo que, quando, em junho de 1983, tomei posse do cargo de Secretário de Estado da Defesa Nacional, sendo Ministro da Defesa Nacional primeiro, e Vice-Primeiro-Ministro o Sr. Professor Mota Pinto, entre os vários assuntos que me tinham sido ligados constava o dossiê ADFA, que, de certo modo, não era um dossiê, permitam que assim o diga, não era um dossiê, era um assunto um pouco marginal, porque havia um problema. Ou seja, se me permitem à vontade, e a história tem de se contar, não era a questão substantiva da ADFA que estava em causa, naquele momento, era fundamentalmente uma questão que resultava de queixas apresentadas no Ministério da Defesa da parte da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Eu próprio recebi um dos seus representantes de que a presença da ADFA continuada e expansiva no espaço do Palácio da Independência estava a perturbar aquilo que era o destino natural daquele edifício, que era ser sede da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, tendo ele já, e estávamos em 1983, que foi exatamente o ano em que foi oficialmente feita essa doação, penso eu. E eles tinham um plano já de recuperação e de realização de obras e tinham necessidade de desalojar o mais rapidamente possível a ADFA. Eu, colocado perante este problema e depois de trocar impressões com o meu ministro, o Sr. Mota Pinto, chegámos a dar a conclusão que devíamos iniciar um processo de diálogo franco, transparente, aberto e de confiança. Gerar confiança, para mim e para o próprio ministro, era uma questão fundamental. E a confiança, como se sabem, só se gera com a transparência. E foi isso que eu procurei. Pedi à direção da ADFA, que na altura que era presidida pelo comendador José Arruda, e permito-me umas parênteses para me associar à homenagem que aqui foi prestada e saudar a sua família e particularmente o seu filho e seus netos que aqui intervieram. Foi uma pessoa que eu conheci muito bem, com quem lidei e quem tenho a maior respeito e consideração pela sua intervenção cívica e cidadã sempre ao longo da vida daquilo que é conhecido por. E, portanto, foi com o comendador José Arruda e com, não sei quem na altura, se algum dos presentes também estaria nessa primeira reunião, mas foi uma reunião por mim convocada. Eu pedi para eles virem falar comigo e para se perceber bem o que era a questão principal que se colocava e que problemas e como é que poderíamos resolver os problemas que estavam em cima da mesa. Eu penso que foi possível criar diálogo e foi sobretudo possível que nós iniciássemos um processo gradual eu não diria descongelamento, porque de certo modo as relações estavam congeladas, mas de qualquer maneira de normalização, é a melhor palavra, das relações entre a ADFA e o Estado e os governos, de modo a que houvesse possibilidade de o Estado cumprir aquilo que tem obrigação, que é apoiar esta estrutura, que não só como instituição privada de segurança social e de apoio social, mas também como representativa daqueles que ficaram deficientes no exercício das funções militares, merece do Estado um lugar muito especial. E por isso a nossa preocupação foi a de iniciar este diálogo. Obviamente, a minha, quando é citado aqui, já por alguns de vós,
a minha presença na reunião da Federação Mundial dos Antigos Combatentes. E eu sei porquê. É porque eu próprio fui advertido, vou fazer esta comissão, para não dar muita importância a esta federação. Porque havia algumas, e cá está, permanentemente, a tal confusão entre o partidarismo, o sectarismo, as orientações ideológicas e aquilo que são as funções novas do Estado, que é a defesa do interesse público e a defesa dos cidadãos. E, portanto, quando me vieram falar e pedir apoio para a realização daquela reunião, eu tomei a iniciativa, e daí a surpresa com que eles ainda hoje citam este facto, de dizer: eu posso ir lá, eu posso estar presente. E a minha intenção era só uma, era tornar público que o governo estava ali, junto da AFA, num processo de apresentação internacional e que, pelo menos, a cobertura que fosse dada àquele evento teria de marcar a presença do governo e, desse modo, criar aquilo que se pode dizer os chamados compromissos mútuos, ou seja, a partir daí era inevitável que o governo já não poderia sair do sistema. Portanto, meus caros amigos, este é o meu contributo, mas filo por dever, filo em consciência e filo para a defesa, fundamentalmente, do interesse público. Regressado 10 anos, não, talvez 5 anos mais tarde, eu depois continuei nos primeiros meses do décimo governo, saí porque fui eleito deputado do Parlamento Europeu e mais tarde regressei no 12º governo. E quando cheguei ao Ministério, vi com muita satisfação que estava perfeitamente normalizada a relação institucional entre a ADF e o Ministério da Defesa Nacional. E, sobretudo, graças à intervenção e ao sentido de Estado do Ministro Fernando Nogueira, que todos nós respeitamos pela sua hombridade, pelo seu sentido de Estado, e à capacidade, competência e dedicação pessoal do Dr. Eugênio Ramos, já no governo anterior, em 81, como há pouco já foi citado, tinham iniciado uma solução a sério para esta sede. E, portanto, o meu contributo foi apenas este. Aqui fui passivo, fundamentalmente, acompanhei com muito agrado, aplaudi, o trabalho estava feito. Antes, tinha feito aquilo que eu achava que devia fazer. Muito obrigado. Os maiores sucessos para a Associação e para um grande futuro desta organização tão nobre e tão importante para a sociedade portuguesa. Obrigado.